Êxodo 20, versículo 8. Coloque o seu dedo aí, coloque o dedo. E você vai abrir a Bíblia agora também, em Hebreus capítulo 4. Então nós vamos fazer uma leitura direta, tá? Então a gente vai ler o Êxodo 20, até o versículo do 8 até o 11. E nós vamos ler direto Hebreus capítulo 4, tá bom? Vamos lá. Glória a Deus. Lembre-se do dia de sábado para santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho neste dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Diga comigo, o Senhor abençoou o dia do sábado. Para quem não sabe, a palavra sábado significa 7º dia. Então vamos lá. Por isso o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Em Hebreus, agora. Deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Existia uma promessa de entrar no repouso de Deus, mas parece que algum de vós ficou para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como também foi pregado para eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por isso eu orei antes. Eu nem lembrava que estava isso aqui dentro do texto. Mas agora está dizendo que a palavra pode não ter sido aproveitada. Eu não sei como é que é esse pretérito aí. Poderia. Porque né, a gente está chegando ao final. Pode ser que amanhã, né, essa pessoa não teria. É assim mesmo. Futuro do pretérito e disjuntivo, do quadritativo, do esquisitivo. Pode ser que amanhã, tudo que você pegou até hoje, você não aproveitaria nada. Porque também foram pregadas as boas novas, como a eles, versículo 2. Mas a palavra da pregação, nada lhes aproveitou. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Mas como é que eu podia ouvir se eu estava de AVC? Quem está pegando, irmão? Eu estou sendo muito difícil de entender, não? Porque nós, os que temos crido, será que eles estão aqui? Olha só, que legal, 6 pessoas. Então, vocês 6 aí, me ajudem, tá? Vocês 6 aí. Que somos nós, né? Eu e vocês 6. Nós, os que temos crido, nós entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei da minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, a respeito do 7º dia. E repousou Deus de todas as obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta alguns, e resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram, por causa do quê? Da desobediência. Terminada outra vez um certo dia, ou melhor,
Que dia que é esse certo dia? Que dia que é esse certo dia? Que dia que é o certo dia? Hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a voz, não endereçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso a respeito de um outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus também das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Amém? Pode fechar seus olhos. Espírito Santo, o Senhor já repreendeu todos os demônios que aqui haviam. Nós não estamos mais aqui, nenhum está aqui influenciado por demônios. Estamos aqui num ambiente seguro do Espírito Santo. Meu irmão, você está no ambiente seguro da glória a Deus. Nós estamos aqui debaixo da nuvem, Senhor. Pode falar com os teus filhos, pode se revelar a nós, pode manifestar a tua glória, pode fazer o que o Senhor quiser. Usa a tua palavra, Senhor, para selar e trazer direção, Pai. Não só durante esse ano inteiro, mas para toda a nossa história aqui no reino de Deus nessa terra. Eu abençoo os ouvidos daqueles que vão ouvir, abençoo os corações que vão receber, Senhor, para que a terra esteja arada, molinha, para receber boa semente. E que, Senhor, eles entendam o que eles estão ouvindo e também pratiquem o que eles vão ouvir em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero desmistificar uma coisa, que eu soltei uma frase dessa, se eu não me engano foi lá no Três Corações, e uma meia dúzia de pessoas olhou para mim esquisito, e agora eu vou provar na Bíblia. O pessoal pensa que eu não vejo as coisas, eu vejo. Então, primeiro eu vou desmistificar isso, e depois eu vou começar a pregar. Só um minutinho, deixa eu encontrar assim. Pronto, achei. Gênesis capítulo 2. E versículo 1. E versículo 2. A frase que eu quero desmistificar foi a frase que eu disse assim, que eu perguntei para a igreja: quantos dias Deus criou a terra? Quantos dias foi o tempo da criação? Aí todo mundo, 6, eu falei não, 7. E 6, eu falei não, 7. Aí eles se calaram, porque eu estava com o microfone na mão, óbvio, né? Tipo assim, deixa ele falar, mas ele está errado. Vamos ler a Bíblia? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado quando? Quando que ele terminou? A sua obra que tinha feito, ele descansou nesse dia. E agora, para você não cair em contradição com a leitura que eu fiz lá de Moisés, deixa eu só te explicar, para você entender a voz do profeta. E até o que Deus quis dizer aqui. O 7º é o número de perfeição e não o 6. E o descanso faz parte do trabalho. Por que você considera que Deus fez em 7 dias? Porque você considera que no 7º dia Deus não fez nada. E o descansar é um tipo, o descansar faz parte do processo de trabalhar. Então não existe trabalho sem descanso. Eu estou descansando, não estou fazendo nada. Não, você está no processo do trabalho, porque o descansar faz parte do processo. Então não foi 6 dias que Deus criou, foi 7 dias, porque se não tivesse descanso, não seria perfeito. Fala para o irmão que está do seu lado, agora o pastor te explicou. Então quando te perguntarem, diga, quantos religiosos te perguntarem,
Em quantos dias Deus criou o mundo? O teu pai está te explicando que foi em 7. Mas se você quer ouvir o cara da internet, pode ir lá. Pega um teólogo aí que vai te explicar que foi em 6 e que no 7º Deus não fez nada, ele ficou relaxando. Ele pode até ter ficado relaxando e curtindo, porque o descanso significa curtir, mas faz parte do processo. Você entende como é que o diabo é enganador? Então, ele enganando a gente em poucas palavras, a gente se equivoca. Por exemplo, ontem à noite, o pastor fez uma pergunta aqui. Ele estava discursando, eu estava sentado lá da minha esposa. Só que hoje foi sábado, coincidentemente. Não tem nada a ver com isso. Mas foi um dia que eu estava em casa. Não era um dia de trabalho no escritório, não era um dia de comprar material de obra, não era um dia de fazer nada dessas coisas. Eu estava em casa. E o que eu fui fazer em casa? Fui fazer um hobby que eu gosto muito. De verdade, agora não é zoeira não. Eu fui consertar o tanquinho da minha esposa. Aí ela fala, se gostasse... A Luísa está aqui, não tem que me esconder da Luísa. Porque fala, se gostasse, por que não arrumou antes? Porque eu não tinha bancada. Que toda minha desculpa, eu não tenho minha bancadinha. Mas eu fui lá arrumar o tal do tanquinho. Passei o dia, arrumei, ficou bonitinho, deu tudo certo. Para mim aquilo ali foi um tipo de lazer. A minha mente vaga, eu fico ali, some tudo, sabe? É descanso. Então foi um dia de descanso. E quando o pastor lançou a pergunta aqui, não sei qual foi a pergunta, do tipo, você não trabalhou, tem gente que trabalhou hoje, tem gente que não. Aí eu virei para minha esposa, eu fiquei meio perdido, sabia? Eu virei para minha esposa e falei, eu trabalhei hoje? Lembra que eu perguntei? Eu falei, eu trabalhei hoje, ela trabalhou. Porque assim, aquele tipo de trabalho, para mim, estava aliviando a minha mente. Para mim era um descanso, era um hobby. Mas naquele trabalho eu estava descansando. Quantos estão entendendo a minha ilustração bem chula aqui? Então eu estava descansando naquele projeto, naquele trabalho, e que esse descanso trouxe no final do dia um fruto de alegria no sorriso da minha esposa. Quantos estão aqui? Quantas mulheres estão precisando de um marido assim? Não, só vai falar, se Deus só vai fazer a obra, você vai falar, eu. Porque minha esposa até sexta-feira ela estava precisando. Mulheres, levante as mãos. Isso é profético, não é brincadeira. Mulheres casadas. Casadas. As que querem casar também com um bom marido. As que querem casar. Não, as que querem casar com tranqueira, não. Fica com a mão abaixada. Só as que querem casar com um bom marido. Ok. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu já falei isso para minha esposa e eu declaro para você agora, mulher de Deus, jovem de Deus. Eu era um péssimo marido, eu era um péssimo pai, eu era um péssimo homem. Mas minha esposa orou, minha esposa jejuou, eu recebi oração, libertação e uma série de coisas. E aquele homem esquisito, sem espiritualidade, principalmente sem espiritualidade, e depois sem caráter, Deus transformou, trouxe o Espírito Santo para a vida dele, trouxe caráter e trouxe hombridade. Ou seja, é uma nova criatura. Literalmente uma nova criatura. E eu ainda estou no processo de construção ainda, não sou esse cara perfeito, mas o que eu sou hoje já tem alegrado o coração da minha mulher. Eu quero profetizar para você, mulher que está com a mão levantada, jovem que quer casar, ou até viúva, que quer voltar a casar. Deus vai te trazer um marido melhor do que eu. Você não entendeu? Deus vai te trazer um marido muito melhor do que eu. Não vai ser igual eu, vai ser melhor que eu. Não vai ser curado do jeito que ele me curou, vai ser uma cura muito mais profunda, porque esse moço vai ser muito mais quebrantado do que eu. Eu quero profetizar para você que ainda em 2024, você que já é casada, você vai ver os diferenciais na vida do seu cônjuge. Ainda em 2024 você vai ver o diferencial na vida do seu cônjuge. Porque o ministério de Homens ao Máximo está se levantando nesse lugar.
E esse ano eu estou decidido, eu vou pegar a mão do pastor Daniel, nós dois, porque aqui eu também estou diante de um homem também cheio de hombridade, vou pegar eu na mão dele, nós vamos levantar esse ministério, juntos. Nós vamos fazer igual Romário e Bebeto. Ixi, ninguém conhece aqui, né, meu? Só os velhos. Só Romário e Bebeto e tal, e aí quando eu chutar, o Daniel vai sair assim. Nós vamos levantar juntos, Daniel, o ministério de homens dessa igreja. Eu quero que você venha aqui, pastor Daniel. Está amarrado toda a simbologia aí que não existe, nem sei o que é. Mas não é isso que eu quero dizer de força. Quero declarar em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que do mesmo jeito que nós estamos segurando nas nossas mãos, os homens dessa igreja segurarão uns nas mãos dos outros. Nós vamos ser guerreiros valentes, nós não vamos desempunhar a espada. E as nossas esposas, e aquelas ainda que se tornarão esposas dos adultos solteiros, eu quero declarar em nome de Jesus que elas receberão maridos cheios de hombridade, homens cheios de caráter, cheios do Espírito Santo, verdadeiros sacerdotes para suas casas e para suas famílias, mantenedores, porque esses homens trabalharão e verão o fruto do seu trabalho, e chegará nas suas esposas e nos seus filhos. Eles terão as mais belas mulheres que já existiram nas igrejas, porque elas terão dinheiro para se arrumar, para fazer cabelo, unha, sobrancelha, plástica, seja lá o que for. Esses homens vão ter para abençoar as suas esposas em nome de Jesus. Que mulher que recebe aí? Cadê as mulheres? E os homens que receberam essa palavra? Os homens! Rapaz, essa voz dos homens eu me senti agora, deu até vontade de lutar, você viu? Os homens! Rapaz, cadê minha espada? Cadê minha espada? Tá aqui. Tá aqui. Meu Deus. Ainda bem que o culto começou mais cedo, você vai embora mais cedo hoje. Aleluia, 9h55. Um dia minha esposa conta para você quem eu era, você vai saber o que Deus pode fazer. Irmãos, voltando aqui para a palavra. Ai, Senhor, como é que eu falo essa palavra? Eu não sei, é tanta coisa. Infelizmente eu tenho que dar explicação técnica. Porque nós estamos num tempo, escute bem aqui, olha para mim. Nós estamos num tempo que opera no nosso meio o que nós chamamos de humanismo. Amém, amados? Opera no nosso meio o humanismo e o secularismo, que é tudo a mesma coisa. O que isso significa, pastor? Significa que todas as explicações para a vida estão tentando ser forjadas segundo o pensamento humano, segundo experiências, né? Que é uma palavra, né? Que todo mundo está usando essa palavra experiência agora. Então, os princípios de vida para viver, né? Os princípios para viver, eles estão sendo direcionados por estudos humanos. Então vai lá um cientista, seja ele de qual área for, história, biologia, química, sei lá, qualquer área, direito, matemática,
E ele vai lá e começa a estudar sobre e fazer experiências sobre o comportamento humano naquela área que ele estuda. E aí, baseado nos estudos dele, que todo estudo humano é limitado, vou repetir. Todo estudo humano, ele é limitado, mesmo que ele for como o estudo de Einstein, como os estudos de Tesla. Não é do carro não, é do cara, tá? Que o Tesla foi mais inteligente do que o Einstein. E eles foram além de alguma coisa que eu e você poderíamos ir no sentido do raciocínio humano. Mas mesmo eles tendo ido além, o que eles aprenderam, Freud, da psicologia, os outros, aquilo que eles chegaram no seu limite. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eles chegaram no limite daquele momento que o ser humano poderia ir. Assim como os da tecnologia hoje foram avançando, estão avançando ainda, né? Eles ainda estão avançando. Mas eles também são limitados na tecnologia que eles avançaram até hoje. E por que eu estou falando que eles são limitados? Limitados no que se refere ao conhecimento de Deus e limitados no significado da ciência divina da criação. Por exemplo, falei muito aqui do cérebro. Se você vê uma máquina que faz leitura do cérebro, irmão, eu nunca vi ela de perto, mas eu já vi a que faz leitura do coração. É coisa sobrenatural. Não é para gente que é no comum. Fala, meu Deus, como é que conseguiram inventar um negócio desse? Como é que o cara faz uma leitura ali, daquele órgão ali dentro lá, e ele vê o negócio funcionando. Aí você pensa que aquilo ali é o tudo. Na verdade, ele só está vendo, ele desenvolveu uma técnica para ver algo acontecer. Mas Deus criou aquilo lá. E para os céticos, né, os ateus, que duvidam da existência divina, os mesmos ateus, cientistas, eles lutam para provar coisas simples como uma flor, uma borboleta, um bichinho qualquer, uma planta qualquer, e eles ficam anos inteiros, tem alguns deles que dedicam a sua vida inteira para provar o funcionamento de uma abelha. E aí ele termina a vida dele, ele escreveu um livro dessa grossura sobre uma abelha, por exemplo, uma formiga, uma espécie de formigas. Só que ele estudou tudo para explicar como funciona, como é, que não sei o quê. Mas ele terminou a sua vida, escreveu o livro, mas ele não conseguiu fazer uma nova abelha. Ah não, mas ele pôs uma abelha para cruzar com a outra, ele inventou uma nova espécie. Ele não inventou nada. Ele só pegou duas abelhas e colocaram juntas. Ainda que ele pegou o sêmen lá, não sei como é que chama da abelha, mas deve ser, né? Pegou o sêmen de uma abelha, põe na outra e criou uma nova espécie. Tudo bem, mas ele pegou algo que já existia, vocês estão aqui? Ele não criou nada do zero. Digam, meu Deus, tudo que eu conheço, tudo que os meus olhos veem, Ele criou do zero. Tem uma música que vocês cantaram muito, que ela fala assim, ninguém explica Deus. E onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que por causa desse secularismo e do estudo humano, o homem abriu mão de princípios que eram divinos. Para quê? Para tentar explicar, por exemplo, vamos falar de finanças agora. O homem explodiu com a era da indústria, sim ou não? A industrialização. E a industrialização levou pequenos agricultores agora a produzir coisas gigantes. Criaram máquinas de produção em massa. Então, se eu colhia um saco de tomate, agora eu colho 10, depois eu colho 100, agora eu colho 1000, no mesmo lugar. Por quê? Por causa da indústria. E essas pessoas que fizeram isso foram abortando as ideias de Deus. Eu vou fazer uma leitura de algo científico aqui. E eu não deveria nem estar discussando sobre isso. Porque desculpa, tá? Eu estou perdendo tempo aqui da minha pregação só para combater essas falsas doutrinas. Aí você fala, então pastor, para de falar e joga para a Bíblia. Eu não posso parar de falar porque tem os jovens aqui, que os professores, inclusive, por favor gente, me lembra de ungir o pessoal. Os professores vão mentir para eles agora na faculdade.
Tem jovens que vão entrar no curso técnico, que os professores vão vir igual um furacão para cima de vocês, querendo provar leis e filosofias. E que se eu não fazer momentos como esse que eu estou fazendo aqui, o diabo vai chegar e vai dar a explicação que ele quiser, e você nunca vai ter ouvido nada da boca do seu pastor. Então, antes de eu pregar o que realmente é a Bíblia, eu queria falar para você de ciência a respeito do descanso. Então, a ciência, a industrialização, alta produção, crescimento financeiro sem precedentes, porque todo ano tem que crescer, produzir mais. Vocês já ouviram a palavra crescimento aí no mundo? A empresa não cresceu esse ano, nossa empresa não cresceu nada. Esse crescimento ele não tem limites, ok? Para o homem. E aí o que aconteceu? Nós produzimos mais do que nós comemos, comida é jogada fora. Para você que gosta de ler e estudar e assistir jornais que prestam, essa coisa aí eu esqueci até o nome que está dando, me perdoe, que fala que estamos com problemas de agropecuária, que o mundo vai passar fome, que essa agenda verde aí, isso é tudo balela, tudo mentira. O mundo, ele tem recursos, a nossa terra mundial tem recursos para sobrar. Só o Brasil é suficientemente poderoso para alimentar o mundo inteiro. Se não tirasse comida de ninguém, só o Brasil daria comida para o mundo inteiro. Mas eu não vou falar de geopolítica aqui. O que eu quero falar é que o mundo está mentindo para você. E o mundo da industrialização mentiu quando ele disse que era para produzir. O seu patrão mentiu quando disse que você tinha que entrar no trabalho 5 horas da manhã e não ter hora para sair. Eles estão mentindo para você quando eles dizem para você que você tem hora para entrar, mas você não tem hora para sair. Eles estão mentindo para você quando eles te oferecem a vender as suas férias. E aqui não fale que eu estou te acusando, porque quantos de nós, eu acho que praticamente todos que estão aqui, em algum momento da sua vida, já vendeu férias. Eu já conheci pessoas que 8 anos sem tirar férias, 8, 10, 2, 3 anos sem tirar férias, férias vencidas. Teve gente que foi obrigado, Aguinaldo foi um deles, que obrigaram ele a tirar férias, porque senão a lei ia vir. Elias também já trabalhou sem férias muitos anos, eu conheço Elias. Todos nós, irmão, em algum momento já vendemos, eu já vendi também. Vende 10 dias aí, vendia, porque precisava de dinheiro. Quem que não fez isso aí, atira a primeira pedra. Tira a primeira pedra. E o mundo nos ensinou que quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro eu ganho. Sabe o que o mundo nos ensinou? Vamos falar de um comerciante aqui, eu tenho vários aqui. Tem as meninas aí da área da beleza, eu tenho o pessoal da farmácia, pessoas que trabalham no comércio. Sabe que o comércio de São Paulo principalmente vai te dizer? Ele vai fazer as contas de quanto você ganha por dia, né? Assim que o comércio faz. Eu lucro ali, todo dia eu vendo 10 mil. Ou seja, eu não posso fechar o meu comércio em um domingo, porque um domingo fechado, ele simboliza 10 mil reais. Um domingo fechado significa 10 clientes a menos. Então, um domingo fechado, vezes 4 domingos por mês, eu estou falando aí que eu vou perder 40 clientes. Se era 10 mil reais, eu vou perder 40 mil reais. Se era 5 mil reais, eu vou perder 20 mil reais por mês. Então, eu não posso fechar dia de domingo. Nem sábado, nem na segunda, nem na semana, porque cada dia, e esse argumento da área da indústria levou a isso que você conhece hoje, e que se você quiser saber onde que isso vai chegar, estuda sobre quem trabalha na China, porque a gente está um pé atrás da China no que se refere a trabalho, mas procura pesquisar sobre os chineses, e vocês vão saber onde a gente está chegando. Hoje os jovens chineses, e pasmem, a gente está indo no mesmo caminho, tá? É só questão de tempo para a gente chegar lá. Os jovens chineses, eles estão tirando do seu tempo de lazer por volta de entre 11 horas da noite e 2 horas da manhã. Isso, é isso que eu queria chegar. Isso, é isso que eu queria chegar. É a cultura 9 e 9 e meia. Trabalhar das 9 horas da manhã
até as 9 horas da noite, 6 dias por semana, mas isso quando o cara não vende o outro dia. Então é mais ou menos assim, para você entender. Eles saem para trabalhar 8h30, 8 da manhã, se não tiver trânsito, 8, 7h30 da manhã, eles entram no emprego às 9. Saem do emprego 9 horas da noite, ou 10, porque tem gente que estica. Então eles chegam na casa deles por volta das 11 horas, e as casas, não precisa mais ter casa, né, irmão? Porque para que você quer casa, se você não fica em casa? Então eles moram num cubículo, que esse cubículo só serve para dormir. Quer saber como é que é essa construção? Aí você tem que ir para os japoneses, que agora estão alugando pequenos containers. Vamos supor, isso aqui era um container. Aí eles dividem isso aqui em vários cômodozinhos, e você aluga aqui dentro, você aluga um cubículo, onde tem uma cama, o chuveiro é coletivo, tem uma escrivaninha para você ligar o seu notebook. Então você vai ali naquele lugar para você dormir, tomar um banho e voltar para a empresa. Vocês estão aqui? Isso já é real em um país de primeiro mundo. Isto é o primeiro mundo. Países que estão no topo da economia. Vocês estão aqui, brasileiros, que se consideram pobres. Você quer chegar no topo? Mas vamos falar da China. Sai de casa às 7h30 da manhã, trabalha das 9 às 10, 9, 10 horas da noite, chega em casa às 11, 11h30, e aí eu vou ter meu tempo de lazer. Qual é o lazer deles? Assistir uma série, jogar um videogame, ou dar uma passeada na rua, beber alguma coisa. Isso eles fazem das 11 horas da noite até as 2 horas da manhã. Então eles chegam para dormir no horário que já não conseguem mais dormir, tem que tomar remédio para dormir, dorme por volta de 3 horas da manhã, acordam 6, 7 horas da manhã para começar essa jornada de novo, e os jovens estão se matando com crises de burnout e depressão e etc., mas eles têm dinheiro. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você quer vida ou você quer dinheiro? Aí alguém, não, calma, porque alguém pode vir com a retórica, eu aceito a retórica. Pastor, mas também não dá para viver sem dinheiro. Como é que eu vou fazer minhas coisas? Pois é, eu provo para você que dá para viver sem dinheiro, mas dá para viver com Jesus. Não, mas eu não posso comprar meu tênis e dizer assim, estou pagando em nome de Jesus. Pois é, realmente, você está certo. Mas eu posso não ter um centavo no bolso. E o tênis que eu queria, Jesus manda alguém. Porque a palavra fala que o ímpio trabalha, ajunta e amontoa para entregar para o justo. Deus pode levantar um ímpio, sei lá onde, e vir e passar em algum lugar, sei lá, ou ele tem o tênis na casa dele, sei lá de onde, e de repente Deus fala assim, dá aquele tênis para aquele cara. Ou mandar alguém te entregar, como já aconteceu comigo. Olha, minha patroa deu isso aqui, mas não serve no meu pé, trouxe para você, puf, sapatão que a Adriana queria, sapatinho bonito, que ela queria no pé dela. Então, onde que eu quero te dizer para você, irmãos? Se eu for pela filosofia do mundo, eu vou chegar nisso aqui, ó. E olha que os cientistas estão chegando à conclusão. Os cientistas estão chegando à conclusão que Deus estava certo. Só que eles não falam que é Deus, e nem que é a palavra de Deus. Eles só falam que eles estavam errados e que eles encontraram o caminho correto. Então, para mim continuar minha palavra, eu quero ler um artigo científico a respeito de uma técnica na lavoura produzida pelos engenheiros agrônomos. E a técnica se chama técnica do pousio, nem sei se é assim que pronuncia, pousio com S. Técnica do pousio. Posso ler para você? O resgate crescente das técnicas agrícolas conhecidas como pousio. Me perdoa a minha ignorância, pode ser que alguém já sabe disso há muito tempo e eu descobri agora. O resgate crescente das técnicas agrícolas conhecidas como pousio, ou pousio, sei lá, e rotação de culturas é o movimento resultante de uma... Olha que palavra bonita. Conscientização cada vez mais ampla a respeito da importância de preservar a natureza para se criar alimentos mais saudáveis.
Não é para parar de produzir, mas para criar alimentos mais saudáveis para a população. Essas técnicas utilizadas na agricultura tradicional, a industrialização, a ciência, a economia, a inteligência do homem jogou fora a tradição, porque a tradição fazia o que Deus ensinou. Eu trago as máquinas e faço tudo isso que você já conhece, só que agora eles estão voltando com o tradicional, que já eram feito há muitos anos, e olha o que ele escreveu aqui, que por muitos anos foram ignoradas. Vocês estão aqui? Eu tirei isso de um artigo científico. E foram ignoradas em prol do crescimento da agricultura moderna, vem agora, nesse momento, se mostrando capaz de incrementar a economia, restaurar os pequenos agricultores. A técnica do pousio, ou do poucio, sei lá, olha, meu Deus do céu, eu leio isso aqui, é a Bíblia que eu vejo. É a ciência que não quer dar o braço a torcer. Olha o que eles estão dizendo. A técnica do pousio traz os primórdios agrícolas, realizados há milhares de anos. O pousio respeita as condições naturais da terra, respeita as particularidades dos alimentos e respeita o local onde eles são plantados. A técnica impede o desgaste. Aqui é que eu estou lendo assim. Quando eu falar essa ênfase é porque eu pus bem grandão aqui no meu texto. Esta técnica impede o desgaste do solo, já que após o plantio de uma cultura por um determinado período, vou falar agora a Bíblia, não está aqui, mas vou falar a Bíblia. Posso falar a Bíblia? Diga comigo, 6 anos. Diga 6 anos. Após um plantio de uma cultura por um determinado período, é tudo palavras técnicas, está aqui. Há um descanso estratégico. Bom, eu estou lendo aqui ciência, você que é cientista. Há um descanso estratégico da plantação para que o solo consiga se recuperar adequadamente. Essa atitude permite que, aí eu coloquei grandão aqui, haja recuperação da bioestrutura do local. Olha esta frase. Permite que haja maior profundidade das raízes. Elas vão mais fundo na terra. Eu acho que eu estou falando tão assim que tem gente que não está se entendendo o que eu estou querendo dizer ainda. Já era para você estar sendo revelado aqui. E a qualidade de nutrientes para um futuro plantio. Diga comigo, para o futuro plantio. Diga, para os próximos 7 anos. Então está aqui, desmistifiquei para os cientistas e agora vamos para a Bíblia. E aqui eu fiz questão de ler isso, por quê? Para te provar, irmãos, que a Bíblia não é uma história da carochinha, que a Bíblia não é uma coisa inventada por homens, e que a Bíblia é o manual do Criador para toda a criação. E se Deus instituiu o 7º dia como dia de descanso, Ele está dizendo o seguinte, olha para mim, se eu que sou Deus, Criador, e nesse sentido, trabalhador, que trabalhei para criar esse mundo inteiro que você conhece, e eu, Deus, necessitei de um dia de repouso, eu pergunto, e você, criatura? Eu chamo você de criatura porque você foi criado por Deus, amém? Se eu, Deus, precisei de um dia de repouso, e você, criatura, por que você acha que você pode fazer tudo o que você anda fazendo, inclusive no ministério, e acha que você não precisa descansar? Vamos para a Bíblia agora.
Eu já provei para você que o descanso é de Deus, já te provei que o descanso faz parte da criação, já te provei que a própria ciência está reconhecendo a necessidade do descanso da terra. Só para você saber, você veio da terra. Olha para o teu irmão como tem cara de barro. É porque ele foi criado do pó da terra, irmãos. Um foi criado de uma argila mais vermelha, outro da argila branca, outro da argila... Mas todo mundo veio do barrinho aí. Amém, amados? Você está aqui ainda? Ok. Então significa que nós temos que cumprir isso que nós chamamos de descanso, de repouso para outros que gostam dessa palavra. E não venha dizer aqui e achar que eu vou ministrar para você simplesmente uma palavra do tipo, olha, você tem que tirar férias, ou você tem que... Não é assim, não é nisso que eu quero chegar. Não tente concluir a mensagem antes que você ouça o final. O que acontece é que a gente está falando de um descanso semelhante àquele que eu estava falando para você antes da Dali chegar com a minha mãe, com meu cunhado, que eu falei de vocês aqui pelas costas. Depois vocês perguntam para alguém aí. Mas é um descanso semelhante ao que nós estamos vivendo, que é você acreditar que Deus está no governo de todas as coisas. Preste atenção. Porque enquanto eu trabalho, enquanto eu estou trabalhando, intrinsecamente eu estou acreditando que o meu salário está vindo do meu braço. Enquanto eu estou trabalhando, é inconsciente, tá, irmãos? Inconscientemente, eu estou acreditando que o meu salário está vindo porque eu estou indo para a firma. Porque é natural que isso venha, não é pecado. Se eu sair para trabalhar, na minha mente está, eu vou receber meu salário. Então é natural isso. O problema é que você faz isso durante 6 dias. E no 7º dia que você deveria descansar, independente de quanto você ganhou, independente do que aconteceu nesses 6 dias, independente se você ficou doente, ou não importa como esteja a sua vida nos últimos 6 dias que se passaram. O 7º dia era dia de você esquecer tudo o que aconteceu e, naquele dia, desfrutar a vida que você vive naquele dia. Porque se você abrir os seus olhos no 7º dia, significa que Deus cuidou de você nos últimos 6, e aquele dia, trabalhando ou não, Deus está cuidando de você. Então, o que a gente tem que entender em todas as áreas? Eu citei ministério, por quê? Presta atenção, não venha você me apontar o dedo, você que está na internet aí vai ouvir essa palavra daqui a um ano, apontar o dedo e perguntar, você é adventista do 7º dia? Eu não sou adventista do 7º dia. Sou contrário até algumas coisas dessa doutrina. Mas eu sou a favor do dia do descanso, que não necessariamente é o sábado do nosso calendário cronológico, gregoriano. O calendário gregoriano diz que sábado é sábado ontem. Mas o Kairos de Deus, o tempo de Deus, não conta baseado no seu calendário ali, na agenda que você tem no seu celular. O calendário de Deus conta 6 mais 1, 6 mais 1, 6 mais 1. Ou seja, se eu começar a trabalhar no domingo, me ajuda a contar aí. Saí para trabalhar hoje. Domingo, trabalhei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Que dia que deveria ser minha folga? No sábado. Esse é o calendário gregoriano. É o nosso calendário que a gente conhece. Mas a pergunta que eu quero te fazer, eu trabalho no hospital. Ou trabalho de segurança. E minha agenda é 6 por 1. 6 por 1. E eu peguei para trabalhar na quarta-feira. Conta comigo. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Que dia que é meu sábado? Que dia que é meu sábado? Meu sábado é terça-feira. Quantos estão entendendo a minha conta? Ah, não, eu trabalho no hospital, pastor. Comecei a trabalhar na sexta, peguei o plantão da sexta-feira. Conta comigo, ajuda eu a contar. Sexta. Que dia que é o meu sábado? Quinta-feira. E se eu fizer essa conta, não importa o dia que você começar a contar, o que eu quero te dizer é que você precisa de um dia de descanso.
Mas esse dia de descanso, olha para mim, esse dia não é para você ficar à toa. O dia do descanso, ele não reflete um dia de vagabundagem. O dia de descanso reflete um dia de sossego, um dia de paz, um dia livre de pré-ocupação. O que é pré-ocupação? É eu vou me ocupar só amanhã. Só que hoje eu já estou pré. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? No dia do descanso, você não tem que se preocupar com o que vai acontecer amanhã, porque foi o dia para você descansar. Não dá tempo de eu ler todos os textos bíblicos, mas olha para mim. Uma das coisas que o povo não entrou no descanso, no texto de Hebreus que eu li, o povo não entrou no descanso, muitos deles não entraram, porque Deus mandou o maná no deserto. E Deus falou: vocês vão recolher o maná durante 6 dias. E preste atenção, no 6º dia, vocês vão recolher a quantidade que dê para o dia seguinte, apenas. Mas em nenhum dos outros dias, vocês devem recolher para o dia seguinte. Teve gente que duvidou de Deus, não são vocês que estão aqui, e nem esses que estão na internet, são aqueles que não vieram. Vocês duvidaram, teve gente que duvidou de Deus, e o que ele fez? No 2º dia ele pegou e encheu a bolsa lá, encheu o cesto, com medo que no 3º dia fosse faltar. Sabe o que aconteceu, que a Bíblia diz? Apodreceu. De um dia para o outro apodreceu. Só que é interessante, os caras que duvidaram, apodreceu, que pegou no 1º dia, encheu, apodreceu, o outro que pegou no 4º dia, encheu, com medo de não dar, apodreceu. Mas quando chegou no 6º dia, e que eles encheram as porções, no 7º dia não apodreceu. Diga comigo, porque o 7º dia é dia do Senhor. Diga: enquanto eu descanso, o meu Deus trabalha. Não tosquenejará o guarda de Israel. E o que me dá direito de descansar é Jesus. E para quem gosta de ir para a teologia, sim, Jesus é o nosso sábado. Eu creio nisso. Ele é o nosso descanso. O sábado se resume em Cristo. Ele reflete o nosso descanso eterno. Jesus é o nosso sábado. Só que o fato de Jesus ser o nosso sábado espiritual, o fato de ser o nosso sábado eterno, vamos dizer assim, de Jesus refletir a tua eternidade em nós, através do sábado perfeito de Deus, do descanso perfeito que eu posso ter em Cristo, livres de toda a fadiga e trabalho que o mundo quis impor sobre a minha vida. Isso não justifica eu dizer que o homem, Alain, carnal, a carne, Alain, não precisa cumprir os princípios do Criador, porque essa carne continua na terra, pisando aqui, e ela precisa cumprir os critérios do Criador. E você muitas vezes tem desanimado do ministério. Eu, em alguns diálogos que a gente estava aqui tendo ontem com os pastores, eu ouvi uma frase, mal sabia, quem disse a frase não sabia o que eu ia pregar hoje. E aí quando ela estava falando, a pessoa estava falando a frase, eu ouvi, falei, deu vontade de dar spoiler, mas eu falei, não, vou ficar quieto. A pessoa me disse o seguinte, a frase foi a seguinte: trabalhei tanto, a gente não tinha tempo de descansar, trabalhava demais, o ministério estava se tornando sufocante, de segunda a segunda na igreja, de segunda a segunda eu não conseguia mais, bom, esses 7 dias foi bom para você, sim ou não? Sim. Mas e se eu marcar 7 dias sem parar até do final do ano? Bom, esses obreiros não vão conseguir, eles vão morrer. Não dá, ninguém aguenta essa pancada. Então, apesar de uma coisa ser boa, foi bom, não foi, Stephanie? Esses dias foi maravilhoso, não foi? Mas trabalhou. Eu ia falar igual a égua, mas não pode falar. Trabalhou demais. Trabalhou muito os meninos aí. E se eu chegar para ela agora e falar, Stephanie, mais 7 dias. Deus falou comigo mais 7. Ela vai,
Eles vão fazendo, tá bom, pastor, mais 7, vamos lá. Termina 7. Ó, gente, Deus falou, mais 7. Tá bom, pastor, mais 7. Mais 7. Pastor, dá para escolher outro obreiro aí? Quando não fica doente, porque às vezes a pessoa não quer dizer não. Muitos obreiros não querem dizer não, porque são tão bons obreiros, que eles se recusam a dizer não consigo, não posso. E às vezes se preocupam de dizer o que vão pensar de mim se eu dizer eu não posso. Vocês estão aqui, amados? Então o descanso vale para todas as áreas da vida. E Deus mandou ministrar isso hoje, porque nós estamos falando sobre a construção do reino de Deus, sim ou não? Mas dentro da construção precisa ter o descanso como fator de processo, porque senão a gente vai começar o ano cansado. E eu sei que já teve gente dessa igreja que quando veio a palavra, porque a palavra do ano passado foi o quê? Restituição e expansão. E continua, tá bom, gente? Continua, a expansão vai continuar. E quando vem a palavra construir, eu sei, vocês não vão falar, não vou pedir para levantar a mão, mas já tem gente que já sentiu uma alfinetada. Ai, meu Deus, esse ano vai ser, eu acho que eu não vou aguentar. E só de ouvir a palavra já se cansou. Eu estou com tanta vontade de pedir para levantar a mão, mas eu não vou pedir. Mas eu sei que tem aqui gente que só de ouvir a palavra já ficou cansado. Mas o que Deus mandou ministrar hoje é justamente para que a gente construa o reino de Deus alegre, disposto, em paz, feliz e desfrutando ainda de tudo isso. Eu vou falar isso num tom profético, levante suas mãos. Esse ano, em nome de Jesus, você vai construir o reino de Deus. Você vai me ajudar e ajudar a igreja de Jesus na terra a construir e continuar construindo, edificando o reino de Deus. E nós vamos fazer isso trabalhando sim, suando sim, mas tendo o tempo devido de descanso, e isso nos trará prazer na hora de trabalhar, porque também teremos prazer nos dias de desfrute de tudo isso. E quando dizer vamos fazer tal coisa, você vai dizer eu vou, porque você vai estar descansado, você vai estar em paz, você vai estar feliz, porque você está revigorado em nome de Jesus. Em 2024 você vai trabalhar como nunca, mas você vai sorrir como nunca, você vai dormir como nunca, você vai ter dinheiro para desfrutar como nunca, você vai comer como nunca. Eu quero que levante a mão apenas quem faz muito e muito tempo, ou quem nunca foi em um rodízio de excelência. Eu digo num rodízio de excelência, vamos colocar assim numa linguagem para a gente entender, de Interlagos para lá. Porque a gente às vezes já foi nos rodízios aqui, não menosprezando, né, irmão? Mas é que, né, eu estou falando de uma coisinha a mais. Quem nunca foi no rodízio top aqui, levanta a mão. Quem nunca foi, ou que faz muito tempo que não vai. Seja ele de carne, seja ele de sushi. Seja ele de açaí ou de... não sei que tipo de comida você gosta. Algum rodízio, por exemplo, minha filha um dia, nem sei se existe isso ainda. Ela foi ali em Moema com os amiguinhos aqui da igreja, num rodízio de hambúrguer, eu acho, não é isso? Pode ser também, está valendo, nunca fui. Então eu tenho o desejo de ir num rodízio desse tipo aí. Quem nunca foi ou faz tempo que não vai em uma coisa especial assim, levante suas mãos. Eu quero declarar em nome de Jesus, não é para o teu orgulho, não é para soberba, não é por glamour, não. Mas Deus vai te levar nas melhores casas de São Paulo. Não sei onde fica esse lugar que você gosta, essa comida que você ama, mas Deus vai usar pessoas, vai usar momentos, fica com a sua mão levantada, e você vai ter acesso no dia de descanso do Senhor, para que você desfrute comendo não sozinho, eu creio que você ainda vai com a sua família nesse lugar. Em nome de Jesus eu te abençoo para você ter as melhores refeições da sua vida em 2024.
Talvez você está achando que eu sou um pregador positivista, né? Eu não sou. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Às vezes eu dou mais do que as coisas assim, igual eu falei agora. Mas é muito difícil quando você ouve, igual eu vi uma vez aqui na nossa igreja, de uma criança, não me lembro, que disse assim, olha só, preste atenção no que a gente ouviu. Acho que o pessoal do Ministério Infantil ouve muito essas coisas. Nunca foi no McDonald's. Nunca. Nunca. Sabe que é uma criança em São Paulo, gente, que tem McDonald's em cada esquina, praticamente. Nunca experimentou um hambúrguer. Estava na nossa célula. Então eu estou falando que Deus vai abençoar situações desse tipo. Um marido que trabalhou, irmãos. Eu tenho homens, às vezes eu pego no pé dos homens aqui, vocês sabem que eu pego no pé. Mas tem homens aqui que são trabalhadores, irmãos. Homens que suaram a camisa e soam a camisa, saem cedo de casa, trabalham. Mas até hoje eles não conseguiram. Ah, mas é mau administrador. Ah, ele não sabe lidar com as finanças. Deus vai ensinar ele esse ano, amém? Mas seja por um motivo, seja por outro, ele nunca conseguiu levar a sua esposa num lugar desse, porque nunca sobrou. Não é porque ele é vagabundo, não é porque ele não ama a mulher, é porque nunca sobrou. Mas se tem algum homem desse que está precisando e nunca conseguiu, eu quero que você levante sua mão, sem vergonha, não tenha medo. Eu já fui assim, irmão, muitas vezes. Eu quero declarar para você, homem, obrigado por você ter essa fé. Levante sua mão, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Isso não é pecado, irmãos. Homem, levante a sua mão. Você que nunca conseguiu. E tem gente que não é nem por causa de dinheiro. Ele teve o dinheiro, mas ele não teve o tempo. Então, seja por uma coisa, seja por outra, levante sua mão. Você, menino, que é solteiro, mas quer casar com uma princesa. Só os meninos que querem casar com princesa. Os que querem casar com a Fiona, não levanta a mão não. Mas querem casar com princesa, levanta a mão. Ele não ia levantar a mão. Quando eu falei, né, Fiona, ele levantou. Eu quero declarar em nome de Jesus para esses homens que, seja lá por qual motivo, nunca conseguiram. Eu quero declarar para esses solteiros que também ainda nem trabalham, ainda nem têm um emprego digno ainda. Mas eu quero declarar para você que trabalha ou ainda não trabalha, mas por falta de tempo, ou de má administração, ou seja lá por que motivo, que em 2024 o Espírito Santo vai te ajudar a você conquistar não só o dinheiro, mas conquistar principalmente o tempo para que você desfrute com o seu cônjuge, desfrute com os seus pais, se você for solteiro, desfrute talvez com a sua futura, né? Talvez você vai ter uma futura aí. E que em nome de Jesus o Senhor te abençoe para que em 2024 Ele vai te dar dias de descanso e prazer. Toda a terra precisa de descanso e não se engane. Para eu arrumar o tanquinho ontem, para mim foi um tipo de lazer. Mas, meu irmão, se você pegar essas mulheres que estão aqui nessa igreja hoje, agora eu estou falando com as casadas e com as mães, né? Tem mães solteiras aí, independentes que cuidam de filhos, são responsáveis por uma família, mesmo solteiras, mesmo sem marido ao lado. Inclusive, eu queria desmistificar uma frase que eu ouvi. Eu vi no Instagram lá um post, uma mulher pegando lá o sexo da criança e chamou ela de mãe, como é que é o nome que eles dão? Mãe solo. Isso é do capeta. Isso é uma profecia maligna que o diabo está lançando nessa modinha. Não existe mãe solo. Se você é mãe solteira, por qualquer motivo que for, em primeiro lugar, você não é solo. Se você está só, você está só. Mas se você está com Jesus, Jesus é o teu marido provisório. Porque daqui a pouco Deus pode preparar alguém para cuidar de você. Vou repetir, daqui a pouco Deus vai preparar alguém para cuidar de você. Porque solo podia continuar a palavra mãe solidão, porque solo é solidão. Então, nunca deixem, viu, mamães? Eu não sei quantas eu tenho aqui. Nunca deixem alguém dizer para você que você é uma mãe solo. Você fala, eu não sou. O meu marido é Cristo por enquanto. Ele vai ser pela eternidade, óbvio, mas
Ele está suprindo essa necessidade, mas logo, logo o meu desejado vai chegar. Vocês estão aqui? E você também nunca declare para ninguém que fulano de tal é uma mãe solo. Pode ser assim? A palavra da gente tem poder, irmãos. Vamos continuar? As mulheres que estão aqui, independente se são mães solteiras ou adultas que vivem sozinhas ou casadas. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para vocês que normalmente eu falo em encontro de casais. Eu sou um admirador de mulheres, das mulheres. E eu confesso, eu não conseguiria ser mulher, nem se eu quisesse. No sentido de prontidão e força e vigor. Uma mulher, ela suporta emocionalmente todo mundo da família. Porque o marido reclama, os filhos reclamam, o gato reclama, o cachorro reclama, o papagaio reclama. E eles não só reclamam, eles reclamam e fazem cocô. E por que eu estou falando do cocô? Porque depois é ela que tem que limpar. O cocô do filho, o cocô do marido, a cueca do marido, o cocô do cachorro, o cocô do papagaio. Eu estou falando alguma coisa esquisita para vocês? Não, porque todos vocês aqui fazem cocô. Mas é a mulher que limpa na maioria das vezes. E o marido, ele é tão folgado, que tem marido que seria capaz, é porque ele não vai fazer isso, que ele não é doido. Mas teria marido que era capaz de ir no vaso, fazer o que ele tem para fazer, e se não fosse tão exagerado, ele ia fazer assim, ó, limpa para mim. Você deve ter conhecido um homem assim. Dá uma limpadinha aqui. Porque enquanto é criança faz isso, não faz? Vai lá, faz o cocô. Mãe! Ele não chama pai. Chama pai? Chama a tia? Chama a avó? Chama quem? Então essa mulher, irmão, olha para mim. Maridos, não fiquem bravos comigo. Eu já falei bem de vocês, já profetizei sobre vocês. Agora é a vez das mulheres. Amém, mulherada? Então essas mulheres, elas carregam um fardo, saem de casa para trabalhar, nem deveria ser elas. E agora as feministas vão vir para cima de mim com pedras e paus. Deus criou as mulheres não para serem dependentes, domésticas, inúteis no sentido mental. Mas Deus criou para serem mulheres inteligentes, sábias e conforme Eclesiastes diz, Eclesiastes ou Provérbios 31? Provérbios 31. Mulheres trabalhadoras, mas no sentido de administração doméstica. Porque se você ler o Provérbios, calma, não é apedreja ainda. Porque a mulher administradora do lar, em Provérbios 31, diz, sabe o quê? Que ela era administradora do lar, ela dava ordens para as suas servas. Não, você não entendeu. A mulher administradora do lar, bíblica do lar, o marido dela saía para ganhar dinheiro, para fazer as coisas, para dar dinheiro, e construía para essa princesa uma casa muito boa, colocava uma pancada de empregado dentro da casa, e ela só acordava cedo porque ela tinha que dar ordem para um monte de empregado. Mas quem bancava tudo isso do Provérbios 31 era o homem. Então, se as feministas querem trabalhar, suar e carregar lenha, pode carregar. Mas as mulheres de Deus que creem nisso, é o homem que vai trabalhar e ainda vai dar o cartão na mão dela para ela gastar. Não, calma. Aí, ó, machista. Eu não quero ser dependente de homem. Não seja sua trouxa. Vai trabalhar. E outra, trabalha 9 por 9. Como é que é, Daniel? 9? Trabalha 9, 9 e meia. Sabe o que é isso? Sai para trabalhar, sua trouxa. Trabalha das 9 até 9 da noite. Depois você chegar em casa, vai lavar a roupa. Porque você não precisa de homem. Lava a sua roupa, suas carcinhas. Não tem. Amanhã eu vou trabalhar para ser diretora. Quantas você conhece que é diretora? Quantas você conhece, diretoras? E se bobear, o outro ainda vai fazer um filho em você. Aí você é feminista. Eu sou solo. Vai, sua trouxa.
Porque se você tivesse um homem, ele ia ter que trabalhar para contratar uma babá, mas você tem que limpar o cocô do neném a vida inteira. Sua solo feminista. Eu vou ser preso. Eu vou ser preso, cara. Vai chegar uma hora que eu vou ser preso, não vai ter jeito não. É só questão de tempo para a polícia baixar aqui. Mas vamos lá, vamos para as mulheres, vamos voltar aqui, mulherada. Vocês trabalham, vocês se cansam. Só que chega no dia que você está em casa, no dia que você... Porque você sabe o seu serviço, amém? Não é pecado trabalhar também, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Não é pecado mulher trabalhar, tudo bem? Mas se você trabalha, pensa numa mulher que trabalha fora. Aí ela sai, trabalha, fica 10, 12 horas na rua. Quando ela chega em casa, tem a roupa para lavar, tem que fazer a marmita do bonitão lá. Bonitão tem que ter marmita para ele comer no dia seguinte. Tem que fazer a lancheira dos filhos. Às vezes é ela que leva para a creche, porque ele já sai mais cedo que ela ou não. E às vezes ela tem que levar na creche para depois ela ir para o serviço. Às vezes, como o caso da pastora Júlia, que quando trabalhava fora, né? Ela tinha que voltar em casa para levar as crianças para a escola e toda aquela correria toda. E aí você chega em casa, quando dá 11 horas, seu marido já tomou banho, já está com aquele cuecão folgado em cima do sofá, pegou o cetro, né, do governo dele, que é o controle remoto. E aí ele vai reinar no sofá, mudando de canal. Se acontecer isso é mera coincidência, tá? Na sua casa. E aí, enquanto isso, você está na cozinha, fazendo comida, cuidando dos filhos, falando e tal, e tal, e tal, e tal. E quando chega aí, no final da noite, que você está só o fio da rabiola, e aí ele vira para você: eu não tenho mulher, não? Então, irmãs, vocês precisam de aprender a descansar no dia do seu descanso. Eu não estou falando para você ser rebelde contra o seu marido, mas você precisa de conversar. Ter coragem de virar para o teu esposo e falar: bem, hoje os filhos são seus. Ah, ele não vai lavar roupa? Tudo bem, mas fala: olha, não vai ter a roupinha que você quer, não vou passar roupa hoje, hoje eu não vou cozinhar, por favor, vai lá no Mirna e compra um frango. E de preferência, traz um chocolate para mim. Porque eu não vou cozinhar hoje. Isso não é rebeldia, irmãos. E eu não estou falando para você fazer isso gritando. Estou falando você chegar para o teu esposo e dizer: eu estou precisando descansar. Eu preciso tirar um tempo para mim. Eu preciso de ter um tempo para mim. Eu não vou pedir para as mulheres levantar a mão, mas eu sei que tem várias mulheres que precisam ter um tempo para você. Eu não sei, amor. Esquece que eu estou falando com eles agora. Eu e você aqui agora. Estou jogando minha vida no público aqui. Mas o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Que eu, de verdade, de coração, eu preciso de pagar um tempo para você. Nem que for um dia de alguma coisa. Não, 25 de março não. Outra coisa. Mas eu estou sentindo muito forte no meu coração que eu preciso de primiciar para você um dia de alguma coisa relacionada a descanso. Não comigo, não com a Kézia, não com a Emily, não com o Mateus. Você, sozinha, descansando. E se um outro marido sentir no coração de fazer o mesmo pela mulher dele, você pode trocar ideia com vocês duas. É claro, sem eles saberem. No secreto. Olha elas tramando ali já está tudo tramando. Nossa, Deus nem falou com o marido de vocês? Hein, deixa eu falar uma coisa. Marido, as nossas esposas, filhos, as nossas mães precisam descansar. As nossas mães precisam descansar. Ô Zé, olha para mim. Eu sempre falei que aqui na igreja, que minha família, sempre eu trato com mais rigidez. Todos da minha família. Sempre fui mais rígido aqui na igreja. Desde quando a igreja foi fundada. Porque eu nunca quis que nessa igreja tivesse algo chamado nepotismo. Ou que alguém dissesse: ah lá, só faz aquilo lá porque é família do pastor. Ninguém aqui na nossa igreja é mais tratado assim, firme do que a minha própria família. Então eu vou pegar você, Zé, como bode expiatório. Porque é alguém da minha família. E eu vou te falar algo aqui agora, e não é seu cunhado que está falando.
apesar de eu ter falado de família, eu queria que você recebesse num tom profético. Essa mulher que está sentada do seu lado, ela precisa descansar. Ela precisa ser levada para longe. Ela está exausta. Na verdade, vocês dois estão. Mas como eu estou falando para as mulheres, você pega a tua parte, mas eu estou falando da parte dela. Gente, a gente está fazendo DR familiar aqui não, tá, gente, seus curiosos? Fica querendo cuidar da vida, vai cuidar da sua vida, irmão. Eu estou falando com um amigo aqui, porque o Zé é meu amigo. Reserva um dia para essa mulher descansar, ou 2 ou 3. Leva ela para longe dos outros. Não é na casa de parente, não é na casa de amigo. É em um lugar de descanso. Esquecer da vida lá. Desligar o telefone, internet, WhatsApp. E ficar lá, descansando. Deus vai te dar condição para fazer isso, vai te dar ideia também. Porque às vezes é difícil a gente ter uma ideia boa. Deus vai te ajudar. E se você quiser, eu te ajudo também. Vocês estão aqui, irmãos? Eu quero declarar em nome de Jesus que a igreja precisa dessas mulheres, irmãos. O Senhor disse que esse ano é ano de mulheres empreendedoras. Tem mulheres aqui que vão se tornar grandes empresárias nesse lugar. Ei, mulherada, olha para mim. Deus falou, não é eu que estou falando, não. Eu só estou aqui repetindo. Deus falou que tem mulheres que Deus vai levantar para abrir negócios importantes. Olha para mim, mas pastor, você falou que é o homem que tem que trabalhar. Meu irmão, não leva tudo a ferro e fogo. Não leva tudo a 880. O que eu estou dizendo para você é que você não pode ficar com esse peso da sua casa nas suas costas. Mas você trabalhar como uma pessoa livre e descansada é até benéfico, às vezes, sair de casa. Então, se Deus te deu algum talento, algum empreendedorismo, é bênção você sair para trabalhar. Então, não leva a ferro e fogo. Agora eu vou ficar em casa vagabundando. Não é isso que o pastor diz. Muito pelo contrário, porque ficar em casa, você vai trabalhar muito mais do que na firma. Em certo sentido. As mulheres concordam comigo? Então, o que Deus está falando é o seguinte, que você trabalha muito em casa e fora dela, mas que a vontade de Deus, porque Ele quer te usar no ministério. Deus precisa dessas mulheres empreendedoras dentro da igreja. Aquela construção do reino de Deus que vocês estão lendo ali, é feita com 50% ou mais de pessoas do sexo feminino. Mais de 50% no fator desta construção é de indivíduos do sexo feminino, de mulheres, solteiras ou casadas. O que isso significa? Que para ela, essa mulher, essa menina, essa jovem, executar a obra do Senhor, ela precisa estar descansada mentalmente, emocionalmente. Senão, quando o pastor, ou a igreja, ou a célula, ou o discipulado pedir dela algo a mais, ela vai dizer, eu não consigo. Não consigo cuidar de ninguém, eu não consigo evangelizar, eu não consigo liderar, como que eu vou fazer isso? Eu tenho 3 filhos, eu tenho um marido chato, eu tenho um cachorro, e agora deu cria. Eu não consigo, pastor, me perdoa, pastor, é lindo que o senhor está falando esse discurso aí, de construir reino de Deus, obrigado, é um discurso maravilhoso, mas eu não consigo. Por que você não consegue? Porque eu estou cansada. E aí o senhor está querendo que eu ainda venha trabalhar na igreja? Sim, Deus está querendo que você venha trabalhar na igreja, mulher. Porque o reino de Deus precisa das mulheres. E se o reino de Deus precisa das mulheres, e as mulheres precisam trabalhar na igreja, essas mulheres têm que ter tempo de descanso. Então levante a mão, mulherada aí, você solteira, viúva, casada. Eu quero declarar em nome de Jesus que 2024 teu ano vai ser diferente. Escuta, em 2024 teu ano vai ser diferente. Não, seu marido não vai morrer. Não estou profetizando para ele morrer, nem seu cachorro. Não vai morrer o cachorro, não vai morrer o marido. O que eu estou dizendo para você é que Deus vai entrar dentro da sua casa, dentro da sua família. Deus vai fazer com que os membros da tua família sejam enxertados com essa palavra que eu estou dizendo.
Veja bem, eu disse para você pedir para o seu marido, mas Deus vai entrar na vida do seu esposo, do seu filho, o teu filho, aquela filha folgada, sabe, que acorda, nem a cama não arruma, não lava nem a calcinha dela, eu estou apontando, mas não é sua filha, sabe, sabe aquela menina folgada, sabe aquele menino folgado? O que eu estou dizendo para você é que Deus vai trabalhar na vida desses jovens, e eles vão se autodeclarar: mamãe, larga tudo que eu vou arrumar hoje. Mamãe, larga, o seu marido vai falar: eu vou fazer a comida. O seu filho vai dizer: eu lavo minha cueca. Sabe, a tua esposa, o teu filho, Deus. Veja bem, irmãos, isso que eu estou falando. Por que eu estou mandando você levantar a mão? Porque isso que eu estou falando não é natural. Eu não estou falando de coisas naturais aqui. Isso é sobrenatural. Talvez você está dizendo: pastor, isso nunca vai acontecer na minha casa. Você não conhece aquele homem. Bom, se você já declarou que nunca, então não é minha voz que vai mudar isso. Agora, se você tem fé junto comigo, levante sua mão. Pois aquele marido, seja o mais duro que for, aquele filho, seja o mais rebelde que for, o mais folgadinho que for, não olha com essa cara para mim não, adolescentes. A mais adolescente, mais folgada que for, vocês também estão na onda, viu, seus quarteto fantástico. Os teus filhos vão se levantar, seu marido se levantará, e ele vai fazer coisas que ele nunca fez. Os seus filhos vão ter iniciativas que eles nunca fizeram. Veja bem, isso não é natural deles. Deus fará isso dentro da tua casa. Aí você pergunta: por que Deus faria isso comigo? Por que Deus faria isso comigo? Porque Deus quer dar para você, mulher, um ano 2024, um ano de descanso, um ano de paz, um ano de sossego, um ano que você pode desfrutar do amor de Deus na sua família. Deus vai restaurar a tua casa, e sua casa vai ser uma bênção, seu marido vai ser uma bênção, onde você pisar dentro da sua casa vai ter descanso, você será uma bênção. Se prepare para o melhor ano que Deus deu para as mulheres dessa igreja, porque você vai ter descanso, vai ter descanso, vai ter descanso. Descanso no Senhor, descanso no Senhor. Você vai descansar, vai usufruir da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Receba aí o descanso de Deus. Os teus filhos vão fazer tudo para você, você vai relaxar. Aleluia. E eu digo mais, teu maridão aí vai pagar spa para você. Amor, Deus falou para mim, amor. Adriana, ele falou, o nome agora ele revelou, é spa. Você vai ligar naquele dos nossos amigos, nosso amigo, eu tenho uns amigos ricos. E um dia ele estava me contando de um lugar que ele vai, que eu fiquei babando. Falei: um dia eu vou, mas minha esposa vai na minha frente. Procura saber onde que é, porque você vai para esse lugar. Em nome de Jesus, você vai para um spa. Eu vou levar ela. Quantas mulheres recebem isso aí? Quantas mulheres recebem isso aí? Então repete comigo: está reservado para mim. Mulheres, repeta: o melhor ano da minha vida. Deus não está me prometendo dinheiro. Deus não está me prometendo coisas. Ele está me prometendo descanso, sossego. Pastor, você já profetizou para as mulheres, para os homens. E aí onde a gente fica? E os jovens, e os adolescentes? Pastor, me ajuda aí agora, me ajuda aí. Cadê os jovens e adolescentes? Levanta a mão aí, jovens e adolescentes. Não quer não. Levanta a mão, jovens e adolescentes aí. Até os 30 anos. Vai aí, dos 12 aos 30, vai. Ah, não quer benção não, não quer. Sabe o que Deus manda te dizer, jovem?
Presta atenção, olha para mim. Abaixo dos 21 anos, Deus manda te dizer o seguinte. Quem tem abaixo de 21 anos, levante suas mãos. Abaixo dos 21. Até os 21, levanta a mão. Até os 21 anos. Você está pedindo uma coisa que você não tem direito ainda. Você não trabalhou o suficiente, você não estudou o suficiente, e só tem direito a descanso quem trabalha e quem estuda. Então vai trabalhar e vai estudar o tanto que você precisa, porque depois Deus vai conferir para você um futuro de paz e de descanso, segundo a sua semente. Levanta a mão dos 21 para cima. Os jovens. 21 para cima. 21 para cima. Os jovens. Quero declarar que vocês já poderiam estar usufruindo de um bom descanso. Mas vocês não souberam administrar o seu dinheiro quando você tinha 16 anos. Você não soube administrar o pouquinho que você ganhou com aquelas bijuterias, com aquele cone de chocolate que você vendeu, aquela camiseta que você vendia na escola. Você não soube administrar o dinheiro do seu estágio. Levanta a mão, até os 30. Então, porque você não soube administrar aquele dinheirinho, era pouco, do jovem aprendiz. Então agora você tem mais de 21 e talvez você não está conseguindo desfrutar e descansar, porque você já está com dívida, você já está devendo, e aí estão exigindo mais trabalho de você, você está querendo arrumar mais emprego. Se você não estivesse no Brasil, você que estava nos Estados Unidos, trabalhando em 2 lugares. Mas Deus manda te dizer que você vai arrumar um novo trabalho. Você vai migrar da posição que você está hoje. Pode ser até dentro da mesma empresa, mas você vai migrar de posição. Ainda jovem, você não estava recebendo, irmão. Você vai migrar de posição. O que isso significa? Que se você tem uma função X na empresa, Deus vai elevar essa função que você exerce. Se você está desempregado, é capaz que agora você vai abrir uma empresa. Você não entendeu? Você vai ser empresário com menos de 23 anos. Até os 30 anos você vai comprar a sua casa própria. Você não entendeu? Até os 30 anos você já vai ter pagado a sua casa. Só que tudo isso vai acontecer se você aprender com o pastor hoje, com a palavra hoje. Aprender a descansar no Senhor. Não entre na filosofia empresarial. Não entre. Eu vou falar uma frase. Não entre na filosofia empresarial. Eu sou gestor de empresas e o que eu aprendi nas 2 leis da administração não prevalecem sobre a minha vida. Repito, eu aprendi sobre as 2 teorias mais importantes da administração, elas não prevalecem na minha vida nisso que eu estou te dizendo. Porque você não vai trabalhar por crescimento sem limites, você vai trabalhar para o que é necessário. E quando a empresa dizer, mas eu preciso que você me produza, eu quero produção, você vai chegar para ele e falar, eu faço o que eu posso fazer dentro do horário que eu consigo fazer. Então você tem que ficar até mais tarde. Você fala, pode me demitir. Você é louco de sair de uma empresa dessa? Eu falei, eu não trabalho para vocês, eu trabalho para Jesus. Se você for um jovem que tem esse tipo de ousadia, você não vai ser rebelde, você vai ser próspero. Mas em nome de Jesus, mais do que trabalhar para os outros, Deus vai levantar jovens empresários nesta igreja. Você não entendeu? Eles já baixaram a mão, são jovens cansados ainda. Deus vai levantar jovens empresários nessa igreja. Porque quando aparecer coisas, igual apareceu aquela urgência ali atrás, alguém vai me pegar de canto, jovens, vai me pegar de canto e falou, pastor, você comentou de um negócio que aconteceu ali, o que aconteceu? Aconteceu assim, quanto que é, pastor? Ah, ficou mais de 12 mil reais. Pastor, pode deixar que eu vou pagar. Pastor, eu vi que o senhor pintou o piso aí, o senhor não queria colocar piso não? Aí eu vou falar, não, eu queria, mas a igreja não... Pastor, então agora, olha, a gente está fechando janeiro. Quando der dia 1º de fevereiro, pastor,
pode ir lá na loja e comprar o piso que o senhor quiser para a igreja. Escolhe o melhor, que a minha empresa vai pagar. Só jovens fiéis aí que entenderam o que eu estou falando, dá glória a Deus. Se eu fosse você, eu selava essa palavra no altar, porque Deus está falando com você, irmão. E se eu fosse a igreja, eu aplaudia, porque esses jovens é nosso, é da igreja. Eles são do reino de Deus. Para mim encerrar a introdução. Escreve aí, 7 motivos para descansar. E quando eu te entregar os 7, a gente vai embora. A gente toma a ceia e vai para casa. E esses 7 motivos são quase que princípios, tá? Eu coloquei motivos, mas eles são praticamente princípios. E se você pegar essa palavra aí, você já está dormindo, né? Depois você pega o teu irmão. Mas se você conseguir pegar isso aí, absorver e praticar isso que eu vou te falar agora, na prática, essas coisas, tudo que recebeu em profecia, elas vão acontecer. Amém? Porque essas coisas só vão acontecer se você praticar isso que eu vou te falar agora. Vamos lá. 7 motivos para descansar. Primeiro motivo, está no versículo 2 de Hebreus. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porquanto a palavra não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Preste atenção, irmãos. Primeiro motivo, o descanso é sinal de fé em Deus. Crer que não faltará provisão, mesmo quando o trabalho não está acontecendo. O que é descansar? É crer que haverá provisão, mesmo quando eu não estou fazendo nada. Então, se é o dia do descanso, é o dia do descanso. Ah, mas eu devia estar fazendo, você não devia nada, você devia estar descansando. Você devia estar curtindo sua vida. Você devia estar curtindo sua esposa, devia estar curtindo o seu hobby. Qual é o seu hobby? É arrumar tanquinho? Seu hobby é o quê? Lavar o cachorro? Seu hobby é o quê? Lavar o carro? Passear? O que você gosta de hobby? Tem um hobby aí que é legal também, eu gosto, assistir filme. Mas, meu irmão, vemos e convenhamos, assistir um filme é legal, mas eu posso falar por mim. Depois de um filme, ou seja, cerca de 1 hora e 45 minutos, e você ficar pendurado 6 horas, isso daí não é lazer, isso é roubo. Vou repetir, um filme para descansar, ó, olha para mim, filme para descansar, ó, legal, vamos assistir um filminho? Vamos, mas depois do primeiro, 6 horas assistindo uma série, isso não é descanso, mesmo porque quem já assistiu série mais de 6 horas, mais de 4 horas, 6 horas, vocês não vão me jogar pedra, porque vocês sabem que depois que você desliga, você fica esquisito, você fica se sentindo como se você tivesse de ressaca, no outro dia você não está legal, você não sabe explicar por quê, porque você ficou pendurado até de madrugada. Alguém vai me jogar pedra se eu estou falando alguma besteira? Pode jogar, não tem problema. Pode jogar a Bíblia também se quiser em mim. Então, se é lazer com equilíbrio, amém? Jogar bola é bom? Sim ou não? Como hobby, é claro que é. Se eu soubesse jogar bola, com certeza eu estava jogando. Mas não sabe fazer o quê? Agora,
abandonar sua família, domingo de manhã, que é a hora de você estar no culto, sair de casa às 7 horas da manhã, jogar bola até meio-dia, vai para o churrasco com os amigos que não é crente, um monte de palavrão rolando, e você volta para casa 3, 4 horas da tarde, suado, cansado, e não deu um centavo de tempo para tua esposa, nem para os teus filhos, e você vem dizer para mim que você estava no teu dia de descanso jogando bola, me perdoe, isso não é descanso, isso é roubo. Sabe o que é descansar? Descansar é o que os meninos fazem aqui dia de quarta-feira. Vai ali, bate uma bolinha, né? Dá uma risada, brinca um pouco, joga o futebolzinho deles, depois volta para casa, em paz, quando não tem que expulsar demônio de algum que foi endemoniado para lá. Mas em geral dá tudo certo, amém? Diga comigo, descanso é sinal de fé em Deus. No versículo 3 ele diz assim, ó, porque nós, vamos ler junto aqui, ó, versículo 3. Vamos ler até a terceira vírgula, tá? Só até a terceira vírgula. Vai lá. 1, 2, 3. Nós, porém, conforme Deus diz. Vamos repetir de novo? 1, 2, 3. Entramos no descanso. Porque nós o que? Nós cremos, amém, irmãos? 2. O segundo motivo que eu tenho para entrar no descanso do Senhor. O descanso é um sinal de obediência. Então preste atenção, essa pregação não é sugestiva. O pastor não está sugerindo para você. Ó, vê aí se você pode, tá bom? Se você quiser. Se der, você descansa. O que o pastor e a Bíblia está dizendo é que você tem que descansar. É uma lei de Deus. Por que eu li a respeito da lei da terra? Porque se a terra não descansar, ela não produz. E nós também, se não descansarmos, nós vamos parar. Fala para o irmão que está do seu lado, 1 hora, o motor trava. Diga para ele, 1 hora o motor trava. Pode ser com Deus, pode ser na família, pode ser na saúde. Diga, 1 hora o motor trava. Pode ser no ministério. Meu motor quase travou, tá? Só para vocês saberem. Tem gente que pensa que eu estou fazendo dieta aí para ser bonitinho. Apesar que eu estou bonitinho, mas... O motor ia travar, irmão. O motor estava travando, filho. E eu já falei para o Darcio. Já falei para o Daniel, já falei para o Aguinaldo. O Douglas está na mesma vibe, achando que é meninão. Passou dos 40, irmão. Se não vigiar, o motor vai travar, queridão. Esses homens aí que acham que é valentão aí, ó. Com 40, 45, 50 anos, achando que são os caras. Que pode ir engatar a quinta marcha e... Não descansa não, para você ver. 2. O descanso é sinal de obediência. Deus, o Criador, quem fez primeiro, irmão? Deus, diga Deus. Deus como Criador, Ele fez primeiro, Ele não pediu. Ele mandou nós fazermos o mesmo. Deus, Ele não pediu, Ele mandou a gente fazer o mesmo que Ele faz. Diga, tudo que Deus faz, eu faço também. Tudo que Deus faz, eu faço também. Tudo que fizer, eu faço também. Tudo que Deus faz, eu faço também. E se Ele descansou, se Deus descansou, vira para uma pessoa que não está do seu lado e fala, se Deus descansou, diga, quem é você que acha que não precisa? Versículo 6. Vamos ler junto o versículo 6, vamos lá? Por que é princípio de obediência? 1, 2, 3. Visto, portanto. Por causa do quê?
Vira para alguém que não está do seu lado e fala: tem gente que não entrou por causa de desobediência. Diga a pergunta que eu quero te fazer: e você? Três. 7 motivos. Terceiro, o descanso é um símbolo de um coração quebrantado. Versículo 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. Então significa que o dia do descanso, ter um sábado na tua vida, significa que você é uma pessoa de coração quebrantado, que você entende os princípios de Deus, e você não faz só porque você não quer trabalhar, você faz porque você entendeu que Deus disse para você que isso era bom, e por isso você faz. E um coração quebrantado significa uma terra arada, terra mole, que pode vir por semente, não é mais dureza de coração, agora a terra está molinha. Diga: o sábado amolece meu coração. E minha esposa sabe quando eu posso descansar, de verdade. Eu digo descansar de verdade. Ficar em casa não é sinônimo de descanso. Repito, ficar em casa não é sinônimo de descanso. Porque se ficar em casa fosse sinônimo de descanso, na pandemia não teria tido maiores crises de burnout, de depressão, de ansiedade, apesar de eles terem ficado aonde? Então muitas vezes ficar em casa é estresse. Quantos entendem o que eu estou falando e reconhecem que isso é real? Que ficar em casa é sinônimo de estresse. Então não é isso que Deus está dizendo. Deus está falando para descansar de verdade. Então, 4. Quarto motivo para você descansar. O descanso renova o vigor. Renovando o vigor, a energia, a força, o ânimo, eles retornam após, presta atenção, você que está escrevendo, põe grandão aí, ou risca. Tudo isso acontece, vigor, energia, força e ânimo retornam somente após um período correto de descanso. Pastor, não entendi, como assim um período correto? Vou dizer outra coisa que o mundo da indústria arrebentou com a gente. A gente tem descansado, se é que você faz isso, uma vez por ano. Logo após quantos meses? 12 meses. 12 meses descansa um mês. É assim ou não é? Só que isso fere o princípio bíblico. E aí a gente tem um problema. Porque eu não posso exigir dentro da lei que a empresa me faça outra coisa diferente. Mas o motivo pelo qual, e aqui eu queria que levantasse a mão, quem realmente trabalhou um ano, tirou um mês de férias e voltou para o serviço mais cansado do que antes. Levanta a mão. Em vez de você voltar para o serviço animado, você voltou detonado. Quem já fez isso? E eu tenho uma explicação para você bíblica. Quantos querem a explicação? Porque a Bíblia diz que você deveria trabalhar 6 meses, e descansar um mês. Ou seja, a cada período de 6 você deveria descansar um. No final de 12 meses você teria descansado 2 meses. Você está trabalhando 12 meses seguido, sem descansar, para descansar um só. Ou seja, as nossas leis estão roubando a gente. Aqui eu tenho uma profissional do RH, por favor, me ajuda. Para ter direito a um, exatamente. Então eu trabalho 12 para ter direito a um mês, é isso aí. Então, quer dizer, esse princípio...
Ah, é verdade. A lei diz que o patrão não é obrigado no mês seguinte você já ficar de férias. Você pode vencer o segundo ano, para que aí você seja obrigatório a dar um. Ou seja, muitas pessoas deixam vencer 24 meses, 23 meses. Espera aí, gente, calma aí. Essa aqui é do RH. Ela é do RH. É quantos meses? 23 meses. Você tem que trabalhar 23 meses, você pode até trabalhar 23, para que você tenha direito a ficar em casa um. Você não pode chegar para o teu patrão e falar, então eu vou tirar 2. Pode ser que ele dê, mas normalmente eles vão te dar um. Quando estou entendendo que o Satanás entrou dentro das leis trabalhistas? Para o quê? Para fringir a regra que nós precisamos. Por isso que você volta para casa mais cansado. Ou melhor, você volta para o emprego mais cansado. Mas já que a gente não pode quebrar essa lei, não temos como fazer isso, o que seria ideal, pastor? Seria ideal você entrar dentro da lei, porque existe uma lei para isso. Me ajuda do RH, para mim não falar besteira. Me ajuda. Mas existe uma lei que você pode rachar férias no meio. Não existe? E aí você pode usar isso ao seu favor. Você não vai ter tudo, mas você vai ter pelo menos 50% que você precisa. Pastor, me ensina então, como que eu posso fazer isso? Você pode tirar 15 dias a cada 6 meses. Então você vai estar quase perto de cumprir exatamente o que a Bíblia te... Você vê, irmão, se a gente quiser cumprir a Bíblia, é possível. Até dentro das leis do nosso país. Fala para o irmão que está do seu lado, qual foi a última vez que você viajou ou tirou um tempo de férias de 6 em 6 meses? O que ele respondeu para você? Nunca. Mas a lei diz que pode. Fala para a pessoa que está do seu lado, o pastor está te ensinando. Usar as leis ao teu favor. Pastor, Falar igual o pastor Robert. pastor, mas se eu vou falar com meu patrão e ele não deixar eu tirar 15 em 15 dias, Você orou antes? Você jejuou antes? O seu patrão tem mais força do que o Deus Criador do universo? Será que o poder da tua oração, do teu jejum, pelo faraó que está sentado naquela cadeira lá, dizer, Senhor, eu vou falar com ele essa semana, vai lá na minha frente e converte o coração desse homem, porque eu vou falar para ele que esse ano eu quero folgar 15 dias em janeiro, 15 dias em julho, 15 dias em maio, sei lá, 15 dias em outubro, sei lá quando é que você vai fazer isso, mas quando eu falar com ele, ele vai falar, tudo bem. Aí tem o sem fé. Eu já falei que um dos princípios é o quê? Fé. mas pastor, ele nunca fez isso por ninguém da empresa. Você não é ninguém, você é filho de Deus. O que não aconteceu com ninguém da tua empresa, pode acontecer com você. Mas pastor, eu não trabalho para ninguém, eu sou comerciante. Se eu fechar o meu comércio, eu vou falir. Você já está falido. Porque a tua falta de fé é o que faz o seu comércio não crescer. Porque se você tiver fé, você vai fechar o seu comércio, talvez não 15 dias, mas talvez você troque isso por semanas, por dias, sei lá o que você vai fazer, mas você vai voltar, e pasmem, quando você retornar, não só os mesmos clientes estarão lá, mas Deus vai mandar clientes novos que você nunca viu, você vai vender como você nunca vendeu, e você vai dizer para mim depois, se eu soubesse eu já tinha fechado as portas e teria ido viajar. Conheço meu amigo, Jardim Lucélia, crente, comprou uma padaria falida.
Os caras que faziam pão lá, eles faziam pão sem camisa, igual os caras da Índia, aqueles videozinhos do Gororoba narrado, sabe os videozinhos? O cara era igualzinho. Fazia os pão sem camisa, eu chegava lá às vezes, o cara estava suando em cima da massa. E no meu ouvido eu ouvia o cara falando, vamos cagar mole. E o cara estava lá fazendo pão, vendeu a padaria, falida. Lá, nosso vizinho, ele comprou a padaria. Eu fui visitar, não conhecia ele. Ah, você comprou aqui, ele arrumou, limpou. Ficou uma padariazinha, um balcãozinho, mas limpo agora. Ele demorou uma semana para limpar. E aí eu cheguei, fui lá comprar pão, curioso. Vocês são novos? Aqui somos. Vocês compraram? Compramos. E aí eu, bocudo, né, que eu era. Vocês foram corajosos, hein? Por quê? O cara fazia pão sem camisa aqui dentro. Está todo mundo com nojo desse lugar. Não, mas aqui a gente é limpinho, você viu, né? Vi, eu vou, com certeza. Conclusão. Cresceram, mudaram de lugar, alugaram a esquina, compraram a esquina, compraram a parte de cima, compraram fazenda, construíram, são classe média, estão ali até hoje, são os meus amigos, e depois eu descobri que eles eram crentes. Um dia eu cheguei e falei para eles, eu vi que vocês, foi aí que eu descobri que eu falei, eu vi que vocês não vendem cigarro e nem bebida alcoólica. Eles falaram, pois é, já veio um monte de gente aqui dizer que nós, como padaria, nós nunca íamos para frente, porque não existe padaria que não vende cigarro e cerveja. Só que eles enriqueceram sem vender cigarro e cerveja. Eles estão ali agora, já vieram nessa igreja, são pastores hoje, sem fazer o que o mundo faz. Ah, vocês não estão aqui. Vira para uma pessoa bonita do seu lado aí, só se for bonita. E fala para ela, enquanto você estiver andando nas leis desta terra, tudo que o pastor está falando, diga, para você, é um monte de besteira. Para quem anda na lei da terra, o que eu estou falando aqui é um monte de balela. 5. O descanso garante continuidade dos frutos. Lembra que eu li da terra? Quando você deixa a terra continuar, a raiz se aprofunda mais. A raiz se aprofundando, ela pega mais seiva. Quando você descansa no Senhor, não é descanso humano, não é jogar bola, não é jogar videogame, não é soltar pipa humanamente falando, não é viajar humanamente, é descansar tendo o Senhor como seu alvo. No dia do descanso adorando, no dia do descanso indo para a igreja, no dia do descanso lendo a Bíblia, no dia do descanso tirando o tempo de adoração. Pastor, eu folgo dia de quarta-feira, não tem culto. Ah é? Não tem culto aqui, mas você pode fazer culto na tua casa, no teu dia de descanso. Pode pegar a palavra lá do domingo, você não veio para o culto, você estava trabalhando, não foi no domingo? Pega a palavra na quarta-feira, no teu dia de descanso, louva ao Senhor, bota lá no YouTube, deixa Deus falar com você. O dia do descanso, Deus tem que estar nesse dia, preste atenção, Deus tem que estar lá no dia do seu descanso. Sem Deus não é descanso, sem Deus é humano. Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Então o descanso garante continuidade dos frutos. Uma planta em uma terra não descansada, os frutos são minguados. Mas o Senhor disse para produzirmos frutos e frutos que permaneçam. Preste atenção, levante suas mãos para se acordar. Esse ano você vai aprender a descansar no Senhor. E tem um detalhe, tudo que você pôr as mãos para fazer lá fora, e principalmente no reino de Deus, que é onde a gente está tocando aqui, os frutos que você gerar, filhos, discípulos, não serão passageiros. Sabe aquele evangelismo que você fazia, que você dizia assim, eu evangelizei, mas não fica ninguém na igreja. Pois é, mas agora vai ficar, porque os seus frutos vão ser permanentes. Você vai estar mais tempo, você vai ter mais vigor para conversar, para discipular, para cuidar, para pastorear. Os seus frutos vão permanecer, porque você será uma terra descansada. 6.
O descanso garante a multiplicação. Uma planta em uma terra descansada, ela vai dar muito mais fruto do que uma planta numa terra que já está super cansada. Ou seja, a terra descansou, agora ela vai dar o fruto. Quando ela der o fruto, os frutos vão ser muito mais além do que era nos outros anos. É como você pegar uma laranjeira que dava uma meia dúzia de laranjas e de repente colocou ela para descansar, porque ela já não estava dando mais, porque ela estava cansada. Pararam de podar, deixaram ela ali descansando, não podaram mais, não fizeram mais nada com ela, esqueceram ela lá, durante 1 ano. No outro ano que voltaram, deram aquela podada nela, quando foi dar fruto, essa laranjeira estava com tanto fruto, que os galhos estavam pendurados, quase caindo de laranjas. Assim, levante suas mãos. A palavra do Senhor diz que esse ano de produção de Timóteos, você não entendeu? Nós não vamos dar qualquer fruto, nós não vamos só ganhar alguém para Jesus, nós vamos ganhar pessoas que se tornarão discípulos fiéis, frutos permanentes, e nós não vamos multiplicar só um, nós vamos multiplicar centenas e centenas de frutos, homens, mulheres e jovens para o Senhor, e frutos que permaneçam com qualidade, verdadeiros Timóteos. Nós vamos multiplicar gente fiel, gente leal, gente cheio do Espírito Santo, gente cheio de Deus. Sete, o descanso, ele é um ato profético. Olha, essa eu quero que você escreve. Inclusive, se vocês conseguirem colocar no telão, essa frase eu queria que fosse para o telão. O descanso, enquanto você está descansando, enquanto você está fazendo do jeito certo no Senhor, o descanso, ele passa a ser, o descanso é um ato profético contínuo sobre a fé no descanso eterno com Deus, ou seja, na glória. Enquanto eu estou descansando e fazendo do jeito certo em Deus, porque eu estou depositando fé, estou depositando um monte de coisa ali no dia do descanso, o que vai acontecer? Aquele dia passa a ser um ato profético, igual a ceia. A ceia é um ato profético contínuo. Nós vamos fazer isso até Jesus voltar, porque aqui simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. O descanso também nós faremos até Jesus voltar, porque esse ato profético simboliza o quê? A nossa glória eterna, porque vai chegar um dia. Isso eu queria que você levantasse a sua mão. Chegará um dia, e esse dia está chegando. O rei está voltando. E aqueles fiéis, aqueles que creram, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, nós vamos subir, nós seremos arrebatados nas nuvens e nós vamos reinar com Ele, e lá nós teremos um sábado eterno com Cristo.